Olá, eu sou a Bárbara. E eu sou a Catarina. E isto é apenas um possível ponto de vista. O nosso podcast onde falamos de forma simples e descomplicada sobre o comportamento humano. Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast. Olá! Olá, que já estamos aqui com a Catarina, muito atenta, já prestes a comunicar comigo. Então hoje decidimos trazer-vos para o segundo episódio o tema relações disfuncionais. Isso! Hoje trouxemos isto. Se tiverem um ouvido bem atento, percebem que nós já melhoramos um pouco mais as nossas condições, por isso espero que fique mais agradável aos vossos ouvidos ouvirem. Não estou com isto a querer dizer que já não estava bastante interessante, não é? Mas pronto. Estava muito interessante, embora com eco. Quanto muito podem ouvir aqui uns gatitos e tal, mas tudo controlado. Tudo controlado. Olha, isso é muito interessante, Catarina, estás a perspectivar isso nos nossos ouvintes, porque de facto, se estão aqui novamente para nos ouvir, é porque de alguma forma gostaram do nosso primeiro episódio. Muito gratas por a vossa companhia aqui connosco, e se calhar começamos então por explorar esta questão das relações disfuncionais. Sim. Porquê que escolhemos disfuncionais, Catarina? Olha, porquê? Porque, sei lá, 80% dos casos que nos aparecem têm a ver com essa disfuncionalidade entre as pessoas, não nas relações. E temos aqui um espectro muito abrangente, que vai desde desequilíbrio entre o dar e o receber, um desajuste de papéis, alguma toxicidade, que isso já será, digamos que, o extremo de uma relação disfuncional. Exatamente. Sei lá, acho que temos aqui muito para trazer. E quem sabe, e é esse o nosso intuito, que quem eventualmente estiver numa situação dessas, ou se conhecer alguém que possa também estar dentro de uma dinâmica disfuncional, que possa ter aqui um pouco mais de clareza mental e quem sabe até se organizar mentalmente, emocionalmente e depois criar uma nova conduta, um novo comportamento. Quem sabe? Esse é o nosso objetivo, certo? Sim, Catarina, é o nosso objetivo e acho que podemos aqui acrescentar que quando falamos em relações, falamos em todas as relações, não é? Sim. Ou seja, a disfuncionalidade da relação, embora, não sei se essa é a tua experiência, ao nível de problemas de relação, aparecem muito mais as relações de amor, não é? As relações de paixão, as relações amorosas, não é? Mas a disfuncionalidade está presente noutros tipos de relações, não é? Relações pais-filhos. Claro, amizades, em termos laborais, isso também há muito. Também abordo bastante essa questão, em termos de trabalho, sim. Embora lá está, o que nos apareça muito mais nesta relação disfuncional é a relação amorosa tóxica, não é? E talvez possamos acabar aqui o nosso podcast a falar um bocadinho mais direcionado para aí, sim. Mas começando aqui de uma forma mais abrangente do que é isto de uma relação disfuncional. Okay. Começaste por dar aqui este primeiro exemplo que poderá existir um desequilíbrio entre o dar e receber. Queres explorar um bocadinho mais isso? Sim, claro. Isto, para quem nos ouve, já lhes é certamente familiar, mas uma coisa é nós sabermos, não é, de antemão, e outra coisa é estarmos conscientes que, ok, pode haver aqui, em alguma das minhas dinâmicas, algum desequilíbrio. O que é isto do dar e receber? É como nas receitas de culinária. O que é B é o ponto certo. Okay. Pronto. E claro, sempre muito, muito atentos e conscientes que vai haver o equilíbrio entre o dar e o receber. Em alguns momentos na relação, um elemento vai dar mais ou vai doar mais e o outro vai receber por inúmeras questões, não é? Podem estar a passar diversos desafios. Necessariamente porque podem estar a precisar mais, não é? Mas desde que isso não se torne um padrão. Se tornar um padrão, estamos a falar aqui de um desequilíbrio, okay, certo? Se depois há um retorno natural, também não estamos aqui a falar de... Deito agora tens que me dar a mim, não é? Isso, de forma premeditada, não é? Mas assim que há um retorno desse receber, que é um dar, ou outro, é onde se estabelece naturalmente esse ponto de equilíbrio que estamos aqui a falar. Nem sempre é fácil, sobretudo porque nem sempre estamos conscientes
do quanto estamos a dar e do quanto estamos a receber. E muitas vezes aparece-me em consultório que as pessoas não têm consciência. Até acham que estão a dar menos do que efetivamente estão a dar, e vice-versa. Pronto. E vamos aqui um bocadinho ao ponto que tocámos no nosso primeiro episódio, e isto para quem não ouviu, não é? Vai sempre a tempo de ouvir, que é o estar consciente, ter uma escuta ativa. Do processo comunicacional, não é? Do processo comunicacional na relação. Sabes que eu acho muito interessante teres trazido esta questão do desequilíbrio na relação e desta ausência de consciência, muitas das vezes, que até o desequilíbrio pode estar a pender negativamente para mim, não é? Há aqui a noção de que a vítima procura suporte terapêutico, não é? Mas também é verdade que o agressor, muitas das vezes, ao ver-se como vítima, também procura este suporte. Eu acho que no fundo são as duas vítimas. São as duas vítimas, sem dúvida. Eu até não é? gostaria, se me permite, já é a minha veia mais programação neurolinguística, de substituir o termo de vítima por o responsável. O responsável? Sim. Explica-me melhor esse contexto. Não é propriamente a vítima, ou seja, a pessoa responsável pela situação em si, no que está a acontecer. Ok. Porque, no meu ponto de vista, e isto é apenas um possível ponto de vista, quando nós nos colocamos no papel da vítima, parece que perdemos força. Sim, mas de facto eu percebo que tu queres chegar, onde tu queres chegar. Aliás, nós desconstruímos precisamente isso em consultório, não é? Que ninguém é vítima, é responsável. Mas para que os nossos ouvintes possam perceber onde é que eu queria chegar, não é? É que quem chega como vítima, certo, não é? Há aqui a tendência a achar que quem procura o aconselhamento psicológico ou o aconselhamento terapêutico ou o desenvolvimento... Está em falta. Que está como, não diria em falta, muitas das vezes a sentir que estão em falta com ele. Certo, claro, se tem papel de vítima, tem, certo. Não é? Mas também acontece ser a pessoa que está ao contrário, sendo ela também uma vítima à partida de alguma coisa, sem dúvida, que está no papel de agressor, também procura aconselhamento terapêutico. E às vezes já há esta ideia que só a pessoa que está numa situação de inferioridade é que procura aconselhamento terapêutico, e não é verdade. Muitas das vezes, e lá estou eu com esta bengala linguística do muitas vezes, desculpem o das, é vício de fala, procuram aconselhamento porque sentem que alguma coisa não está bem na relação e que já estão numa posição de responsáveis. E não na posição de vítima, não é? E isto também acontece, não sei se tu tens essa experiência. Sim, claro que acontece, é bom. Mas também acontece chegarem-me a dizer que foi a esposa ou o marido... O que o recomendou. Exatamente, e isto também há aqui um bocadinho de manipulação, digamos assim. Como é que tu lidas com isso? Isso é muito interessante, porque também me acontece, não é? Chegarem à consulta e dizerem eu estou aqui porque a minha esposa assim me pediu ou me exigiu, em alguns casos. Como é que tu lidas inicialmente com isso? Olha, confesso que neste momento, pronto, já tenho alguma prática e isso já não me acontece porque eu não aceito marcações que não sejam pelo próprio. Exatamente, pronto. Mas, ainda assim, se chegam lá e verbalizam isso, eu digo, olha, mas isto é um espaço seguro e de confiança. E só faz sentido estarmos a trabalhar se efetivamente fizer sentido para si. Exatamente, que faz sentido estarmos aqui a conversar sobre isto, até porque isto é um espaço, é muito íntimo o que vamos estar aqui a trabalhar. E pronto, e deixa a pessoa confortável no sentido de, se não quiser dar continuidade, de sair. Curiosamente, acabam por ficar. Sempre. E cria-se uma dinâmica muitíssimo interessante. Porque eu acho que aí já se está a começar com verdade, não é? Eu também não aceito marcações que não sejam feitas pelo próprio. Que é o primeiro passo para a cura. Sim. É responsabilizar-se pelo processo. De qualquer das formas, acontece, não é? Ligarem, mas estou a ligar para marcar uma consulta, eu pergunto o primeiro e último nome, idade, normalmente faço essa contextualização. Ou se bem referenciado por alguém. Ou se bem referenciado por alguém, também às vezes faço essa pergunta, nem sempre, quando me lembro, não é? Mas depois, no momento de consulta, eu acho que esse é o primeiro escudo, porque é difícil realmente eu sentar-me à frente de alguém e começar a discorrer sobre aquilo que está mal comigo ou sobre aquilo que me está a gerar sofrimento ou quais são os problemas relacionais
que eu tenho na minha relação com o outro. Então, acho que é quase um quebra-gelo, uma dinâmica de quebra-gelo, que é, eu chego aqui, sento-me e digo, eu estou aqui porque a minha esposa assim me o pediu. Sim, Bárbara, e convenhamos, nós trabalhamos essencialmente com adultos, não é? Sem dúvida. E eles vão pelo próprio pé, portanto, claro. algo os motivou para lá chegar, portanto... O mais que não seja porque se querem manter nesta relação claro. E há aqui uma, tu dizias manipulação, não é? Há quase aqui uma ameaça tácita de se tu não fores, isto não vai correr bem, isto não vai correr bem. Mas veio e é o primeiro passo, não é? Para a transformação, é o aceitar que preciso. E isso também pode ser uma forma de equilibrar também este dar e receber. Sem dúvida. Pode ser um dos recursos que o casal, vamos lá para o casal, porque estamos a assumir perentoriamente que estamos a trabalhar questões amorosas, não é? Sim, 80% dos nossos casos, para não dizer 90% ou 99%, vem por essa linha. E será, disseste 80% dos casos, eu vou agarrar os 80%, que eu gosto mais dos 80%, diria que 20% são as relações mãe-filha, não é? Ou mãe-filho. Não te acontece isso? Sobretudo mãe e filha. Sobretudo mãe e filha, não é? Sim. Pronto, é igual aqui deste lado. Pronto, então reparem, vocês que nos estão a ouvir, 80% é normal ter problemas relacionais amorosos e 20% é normal ter problemas de relação com a mãe. Portanto, podem respirar e a partir de hoje, afinal estou ótima! Isto afinal é muito comum. É mais comum do que se pensa, não é? Sim, até porque a relação mãe-filho é uma relação primordial, não é? E condiciona muito a forma como vamos olhar para o mundo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, condiciona-nos a nós também, não é? Enquanto pessoas. Se quiseres ir um pouquinho mais longe, e quiçá vai condicionar a forma como o outro vai estar futuramente numa relação com um parceiro. Sim. E depois, a relação de casal, eu diria que será a segunda relação por esta ordem mais importante, porque é aquela onde eu permaneço mais tempo. À partida, quando eu estou a construir alguma coisa, não é? Construir uma família, sim, é a relação marido e mulher que ocupa grande parte do tempo da nossa vida relacional e, portanto, é natural que sejam aqui, neste núcleo de relações, que surgem as maiores dificuldades. E porque é inerente à condição humana, nós procuramos sempre estabelecer laços, garantir a nossa sobrevivência e assim mesmo é que é a descendência, não é? Pronto. Isto, claro, nestas dinâmicas, há vários tipos de dinâmicas, nós tendencialmente, porque talvez seja... em grosso modo, a maior parte dos casos que acompanhamos, estamos aqui a falar de relações heterossexuais, mas também em relações homossexuais também se colocam estas questões e de forma muito, muito válida e muito interessante. Porque também podemos trazer isto aqui um dia, porque acaba por haver uma dinâmica muitíssimo interessante e que eu apercebo em contexto terapêutico que nesta questão do desequilíbrio, em alguns casos são muito equilibrados e talvez pela igualdade de género, eu acho. Nunca refleti sobre isso, Catarina. Teria que parar um bocadinho para agora pensar. Mas como a malta sabe que isto é sem rede, sem guiões, sem roteiro. Teria que parar um bocadinho para pensar, talvez porque a sensibilidade ao outro é semelhante. É muito semelhante. Às vezes há muito encontro de valores, pois, formas de olhar para a vida e é mesmo muito interessante. Faz-me sentido. Para quê? Para fazermos a ponte para a questão do desequilíbrio, não é? Sim, sim. E eu reparo que, em grosso modo, a questão de género tem um grande impacto num desequilíbrio no dar e receber. Porque pelas diferentes formas de dar e pelas diferentes formas de receber. Muito condicionado também com sistemas de crenças ligados à sociedade, a forma como crescemos, os valores, as necessidades que... Pronto, eu não gosto de fazer generalizações, mas há um denominador comum em algumas necessidades femininas e masculinas. Pronto. E é tão engraçado, e agora vá, mulheres deste mundo, digam lá se isto não é verdade. O que é que se ouve mais? Porque ele abre o frigorífico e tem o iogurte à frente dele e ele não vê. É se fosse um cão mordia-lhe. Ou então, bem, esta é giríssima e eu partilho aqui uma questão muito pessoal e, mulheres, isto é verdade. Porque eu já fiz a experiência e acontece, que é... Então partilha lá. Pessoas que têm casas com 2 andares. Eu coloco as coisas à beira da escada para o primeiro que subir, pega e leva para o andar de cima.
Pois, eu já cheguei a colocar no meio das escadas e ele conseguiu avançar os objetos. E deixá-los lá no meio da mesa. Lá, pronto. Portanto, há muitas coisas em curioso e, sei lá, eu vou usar o termo reclamar e é verdade, nós mulheres reclamamos muito, ou seja, clamamos pelas mesmas coisas várias vezes. Portanto, senhoras, temos que parar de reclamar, dizer uma e única vez, mas bem dito. Mas cá estamos nós também para vos orientarmos quanto a isso. Acho, olha, quando nós fazemos isto, como nós fazemos isto sem rede, não é? Sim. É interessante porque vão surgindo coisas na nossa mente à medida que vamos conversando uma com a outra e ao falar sobre isto e sobre estas diferenças de género, porque existem de facto diferenças de género, até mesmo... é saudável. É saudável e até mesmo no conteúdo cerebral, não é? Existem diferenças, não é? E há um livro muito interessante que eu agora não me peçam por favor para dizer quais são os autores, ainda por cima são estrangeiros e eu não vou dizer com a pronúncia adequada, mas que o meu pai comprou há uns anos, que era... os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus? Não, era um muito interessante que era porque é que os homens nunca ouvem nada e as mulheres não sabem ler mapas de estradas. E é muito interessante porque são dois, eu penso que até são dois psicólogos, um deles é uma mulher e outro é um homem e chama-se Bárbara, portanto só pode ser boa pessoa. Ou só se lembra de Santa Bárbara quando troveja. Também. E explica muito bem estas questões, não é? Como é que eu tenho que lidar com o outro percebendo que o outro é diferente de mim na forma de sentir e na forma de pensar. Olha, eu acho que te vou dar aqui um exemplo que eu uso um bocadinho em consultório, que é a forma como se gera muitas das vezes o sofrimento. Lá estou eu com muitas das vezes, olha, desculpem-me, é o que é. Preocupes, que a malta percebeu. A malta percebeu. Que é a forma como se realiza internamente a organização emocional. Se nós formos aqui à nossa ancestralidade, aos nossos antepassados mais longínquos. Mas vamos ao primitivo? Vamos ao primitivo. Pronto. Vamos ao primitivo. Pronto. Se formos ao primitivo, não é? O homem tinha aqui a responsabilidade de casar. Não é de casar, não, nessa altura ainda não é? Mas de caçar, não é? Para trazer sustento para a família. E a mulher era aquela que estaria à volta da fogueira. Não é? E era a recoletora. A recoletora, a cuidar das crias, não é? E que ia buscar as coisinhas com cores. Exatamente. Por isso é que nós, quando vamos a uma loja de coisas com muitas cores, ficamos perdidas. Bem, interessante, estás a ver? Aqui uma perspectiva muito interessante da Catarina. O que é que isto emocionalmente pode nos dizer, não é? Que por exemplo, quando o homem vinha da caça, não é? Divagando aqui um bocadinho e fazendo disto um bocado de história, e corria mal, e não conseguia trazer o sustento necessário para a família, ele precisava de se recolher na gruta. Okay. Ou seja, de ficar no seu mundo interior, organizar-se, porque ele era responsável por este sustento e não estava a ser capaz de trazer à família. Garantir a sobrevivência da família. Garantir a sobrevivência da família. E esta gestão é uma gestão em gruta, não é? Uma gestão sozinho, na sua dor, no seu canto, embutado. Enquanto que a mulher geria as suas dores com outras mulheres à volta da fogueira, não é? E só isto aqui, ainda hoje, está um bocadinho presente, não é? O homem, quando está em sofrimento emocional, tem aqui uma maior tendência à gruta, à organização individual e solitária, e a mulher tem mais a tendência a procurar as companheiras de tribo, não é? Para partilhar e para pedir opinião e para sentir. Isto na dinâmica de casal traz logo à partida um problema, não é? Sim, e a mulher tem muita necessidade de verbalizar. Sem dúvida, é isso mesmo. E muitas vezes as mulheres, ao verbalizarem, estão a fazer um processo de catarse e de cura. Isso mesmo. E os homens entendem isso como eu preciso te dar uma solução. Eu tenho que dar uma resposta no imediato. Exatamente. E gera-se logo aqui um conflito. Logo. E às vezes é importante aquilo que eu também referi no episódio anterior, que é preciso dizer assim, olha, eu só estou a colocar a situação. Claro, eu só estou a pôr para fora. Só estou a pôr para fora, só estou a desabafar. Não tens que trazer nada, exatamente, uma solução. É aceitares, acolher e pronto, e depois logo veremos o que é que vamos fazer. E isso pode vir daí, não é? Ou seja, eu tenho a minha responsabilidade enquanto teu marido, enquanto teu companheiro, enquanto teu namorado, tenho a responsabilidade por te trazer uma solução. E há muitos estudos de antropologia que falam exatamente destas questões, eu adoro esta área e é tão interessante e percebes muito bem como é que em pleno século XXI nós somos tão primitivos.
São as nossas origens, não é? São as nossas origens. As nossas reações. A nossa memória, a memória emocional, a memória genética, não é? Estas coisas também passam de geração em geração, não é? Exatamente. Esta questão da gruta e da partilha, não é? Destes polos, eu organizo-me na gruta e tu organizas-te à volta da fogueira, traz logo aqui, se não houver consciência disto, um problema de comunicação na relação e um problema na relação, não é? Porque o outro vai dar em função daquilo que gostaria de receber. Pois. Então, se eu chego a casa e estou a precisar de fogueira, não é? Exatamente, pôr para fora, conversar um pouco sobre isto. Sentir-me acolhida nessa minha expressão, nesse meu verbalizar. O homem vai sentir que eu preciso da gruta. É verdade. Não é? Então vai dizer, ok, deixa estar sozinha. Não é? Ela está com a telha, deixa aí sozinha. É verdade isso. E a mulher não se sente acolhida. Pronto, é? E é a comunicação cão e gato. Homens aqui da nossa vida, homens ouvintes que estão aí desse lado, a mulher precisa deste acolhimento. Não é? Opa, respirem fundo 20 vezes. Sim, e perguntem o que é que tu precisas. Ou o que é que achas o que é que primeiro? Tu estás a sentir? O que é que tu achas que podes fazer para melhorar isso? Primeiro devolve lá a pergunta às senhoras para elas também se sentirem um bocadinho empoderadas e não terem aquela coisa, eu sou o cavaleiro andante que venho aqui salvar-te. Pronto. Porque há senhoras que também não gostam e com toda a legitimidade. E depois, se de facto perceberem que há aqui um pedido de ajuda, isto também é válido ao contrário, atenção. Claro que sim. Aí sim, olha, o que é que achas que eu posso fazer para te ajudar nisso? Pronto, e vamos voltar ao processo comunicacional que falamos no primeiro episódio, não é? Que devia estar na base da pirâmide de Maslow. Sim, sem dúvida, a primeira das necessidades, comunicação, ali ao lado do xixizinho. Não, temos as básicas, mas pronto, nós somos assim fora da caixa. Pronto. Logo, a comunicar desde cedo. Não, brincando agora aqui um bocadinho e acabei por me perder naquilo que queria dizer, mas esta necessidade de gerir-me emocionalmente de uma forma diferente, é preciso que, aqui estamos a falar, claro, numa dinâmica heterossexual como já referimos, passa por conhecer também um bocadinho desta questão de género na forma como homem e mulher, de forma diferente, gerem as suas emoções, para que eu possa, não obrigatoriamente, mas por bem da relação, corresponder às necessidades do outro na sua reorganização emocional, quando é o outro que está a precisar. Um bocadinho naquela dinâmica que falavas há pouco, não é? Que não há desequilíbrio quando eu estou a dar mais e a receber menos, quando o outro está em necessidade. Claro. Só há desequilíbrio quando isto é um padrão e se mantém durante muito tempo. E se alguém se põe nessa posição de só querer receber? Sim. Isto é engraçadíssimo. Quem recebe muito e quem doa muito, sem haver depois mais à frente um retorno, o que é que vai acontecer? Para quem está a doar, pode ser que se dê o caso, não é? Pronto, vai chegar a um ponto em que vai deixar de dar mais porque já não há mais para dar, porque já não consegue. Porque se esgotou, não é? Porque se esgotou. Depois, convém perceber o porquê desta necessidade de estar sempre a doar. Muito provavelmente, há aqui algum medo de rejeição e uma necessidade muito grande de pertença. E também, já para não falarmos em controlos, perfeccionismos, bem, já íamos para outros caminhos. Mas, pelo menos aqui, há uma necessidade, porque nós sabemos, estamos totalmente programados para a sobrevivência e em tudo o que fazemos, há um ganho. Ok? Por mais disfuncional que seja. Portanto, convém termos esta consciência. Ora, isso é importantíssimo, Catarina, falar sobre isso, não é? Aqui nós não somos completamente altruístas, nada. Não é? Eu diria nada. Não é? Nós em tudo o que fazemos... Há um ganho. Há um ganho. E esperamos receber alguma coisa. Sempre. Eu até costumo dar aqui um exemplo, não é? Quando somos mães? Não. Mesmo quando vamos, por exemplo, doar sopa a pessoas que estão em situação de sem-abrigo... Sem dúvida. Nós vamos... porque há uma parte de nós que precisa de realizar o altruísta, que se sente bem por estar a ajudar outro. Então não é tão doado assim. Não é assim tão já disseste altruísta, não é? Pronto, tão simpático. Até porque há todo um movimento químico
bioquímico que nos faz sentir muito bem. E o cérebro adora isso. E aqui, atenção, nossos ouvintes não nos interpretem mal. Claro que é muito importante estas ações de solidariedade. Está a ver o que é que queres dizer? Não, mas é uma questão de desmistificar e não há aqui santos. Não há santos nem diabos. Exatamente. São pessoas que estamos em processo de crescimento. Também recebemos quando damos, não é? Com certeza, claro. Também recebemos quando damos. Pronto, e também a dizer a questão, este para quem doa e para quem está sempre na posição de receber. Repara, quem está sempre a receber também perde força. Há quase uma informação aqui que diz, eu não sou capaz de... Claro. E para além disso... Eu não me basto, não é? Eu não me chego, eu preciso. Exatamente. Eu preciso. E muito provavelmente também vai ter que fazer um movimento para sair disso. E porque precisa também de ter equilíbrio, porque nós, mais consciente ou menos inconsciente, nós procuramos sempre o equilíbrio. Sem dúvida. Pronto. E às vezes, na busca desse equilíbrio, quer seja de quem doa, quer seja de quem recebe, acabamos por cometer alguns atos que, aos olhos de muitos, podem ser reprováveis e que, naquele caso, apenas acontece porque a pessoa já não aguenta mais. E agora eu vou dizer aqui uma coisa que vai toda a gente me bater com um pauzinho, que eu sou a primeira deste lado, já estou a preparar a cana. Vamos lá. Pronto. Muitas vezes, em relações, em dinâmicas, e até digo isto de forma empírica, porque eu tenho percepcionado com base na isto. observação da experiência, claro. Pronto. Que sim. Casais em que, por exemplo, a mulher está sempre a suprir as necessidades do parceiro. Pá, sempre, em tudo. Ela prepara-lhe tudo. Ou seja, até se torna quase a mãe. A substituição da mãe. O primeiro ponto de uma relação disfuncional, a inversão de papéis ou a alteração de papéis. Pronto, não é? o que é que acontece? Ele está sempre a receber, na posição de receber. E ela a queixar-se. Ela dá, mas queixa-se, não é? Mas não lhe está a dar margem para que ele ocupe o lugar dele. Okay? Não está a permitir a autonomização. Nem se está a permitir a receber, porque ela está sempre num processo de doação. O que é que acontece? Este parceiro precisa também de dar e precisa de ter uma parceira. E o que é que vai acontecer? Muito provavelmente vai dar para o lado e vai procurar alguém que lhe estabeleça este equilíbrio. E isto, atenção, que nada a favor, nem a favor nem contra, mas isto é sempre sem julgamento. Claro, eu estou-me a rir porque estou aqui a colocar-me na posição de algumas das nossas ouvintes e a pensar assim, bem, então eu fui traída e que a culpa ainda é minha, não é? Não, pelo amor de Deus. Eu acho que aqui é importante perceber que, primeiro, substituir culpa por responsabilidade. Certo. Que é uma coisa muito diferente, não é? E que é uma responsabilidade partilhada sempre, claro, não é? E depois isto tem a ver com os valores das outras pessoas e tudo mais. Claro. E eu nem estou a falar de uma traição consumada. Sim. Mas, uma possibilidade. Ou pelo menos... Uma abertura à experiência. Não olhas, então vamos pôr a coisa de outra forma. Já não olhas para a tua parceira como uma parceira. Sim, olhas para ela como mãe, não é? E olhas para ela como mãe, não vais para a cama com a tua mãe, não é? Exatamente, vai deixar de haver atração, vai deixar de haver desejo, líbido, que também, podemos trazer este assunto cá, que também é uma das grandes questões faladas. Aliás, eu acho que na dinâmica do casal, essa pode ser dos principais indicadores de que existe um desequilíbrio, uma alteração de papéis numa relação, não é? E quando há uma representação na intimidade do problema central. Porque é aqui, muitas das vezes, que lá estou eu, desculpem, olha o que é. É aqui que surge o primeiro sintoma, não é? O primeiro sintoma. O desinteresse sexual, o não querer estar, alguma repulsa em alguns casos. Aí já não há cumplicidade. Nada disso. Conexão. Olhar para isso, Catarina. Sim. Eu tenho uma perspectiva sobre isso, gostava de ouvir um bocadinho a tua. Quando nós chegamos aqui, quando chegamos a esse ponto em que já existe uma rejeição da intimidade, uma espécie de repulsa, não é? Em relação... Isso é muitas vezes relatado, sim. Claro. A palavra, usam a mesma palavra, nojo. Nojo, sim. Isso. Tu consideras que estamos perante uma situação reversível ou que isso já é um indicador que a relação chegou ao fim e temos que encetar por outras vias? Por outras vias, sim. Olha, o que é que eu faço? Eu sou uma otimista por natureza. Eu acho que sempre há uma possibilidade para tudo e acho que quem somos nós, e cada cabeça, cada cabeça. E primeiro explorar essa possibilidade sempre. Sempre. Ok. E perceber em primeira instância
o porquê deste sintoma. E se a pessoa vem com esta questão, e se já vem com o intuito de a curar, ou de olhar para ela, é porque ela quer fazer um movimento diferente do que tem vindo a fazer até à data. Caso contrário, ela já tinha tomado uma decisão, não é? Claro. Pronto. Então, primeiro olhar para essa questão, explorar o máximo que conseguirmos por todas as visões que possam ser aplicáveis e possíveis na questão. E depois, só aí é que se vê, não é? E acho que, eu vou usar aqui um termo muito, muito holístico, mas também uma das minhas abordagens. Vamos lá. Cada um tem o seu livre-arbítrio. E quem sou eu para estar? Primeiro estaria a julgar. Sim. E depois estaria-me a colocar ao lado de alguém. E acho que neste movimento terapêutico nós temos que ser imparciais e colocarmos os dois no mesmo patamar e perceber de onde é que vem isso. Portanto, eu acredito sempre que há uma solução. Mas também a nossa intervenção é bastante limitada. Portanto, é até onde pudermos ir. Eu concordo. Não sei se respondeste. Eu concordo com aquilo que me estás a dizer. Aqui, a minha perspectiva sobre isso também passa muito por perceber como é que se chegou aqui, não é? Claro. Porque às vezes já se está aqui desde o início e em negação. Pois. Às vezes um casal nunca foi casal. Não é um acontecimento de a relação foi-se tornando ao longo do tempo, por as mais variadas circunstâncias disfuncional, ela foi desde sempre disfuncional, ela tem uma origem disfuncional. Eu começo por tentar perceber isso. Okay. Claro que respeitando sempre o que traz a pessoa à consulta, não é? Claro. Se a pessoa vem centrada na questão, eu estou nesta relação e quero sair, ok, vamos capacitar-te para essa decisão e capacitar-te para essa mudança. Se eu estou nesta relação e quero permanecer, quero mudar, quero perceber o que é que se pode fazer para melhorar esta relação, então vamos encetar esse caminho. Claro que numa perspectiva sempre, pelo menos esse é o meu modelo, de mostrar o outro lado. Certo. Para que a pessoa possa perceber que às vezes aquilo que à partida parece ser a decisão mais sensata pode ser uma fuga à realidade. À dor. Certo. E ser mais fácil. Pois era isso que eu te ia perguntar. Quando a pessoa vem totalmente decidida porque quer deixar a relação, tu passas logo para capacitar a pessoa nesse sentido ou tentas averiguar se efetivamente é uma fuga à dor e se ela realmente quer isso? O processo de capacitação não é imediato. Não é? Claro. Nós não começamos logo a encetar, ok, então agora vai chegar a casa, tipo vai fazer vai fazer as malas. Ora, portanto, hoje são quantos? Ora, daqui tenho 3 horas, certo? Aquilo que procuro perceber é o porquê desta tomada de decisão. Pronto. O que é que te fez chegar aqui, não é? Porquê é que achas que esse é o melhor caminho? Por isso. E só aí já vamos perceber se efetivamente esta poderá ser a melhor solução para a pessoa, sempre respeitando a decisão dela, claro. Porque eu costumo dizer que nós terapeutas somos o copiloto. O piloto é sempre a pessoa, claro. Não é? Ou seja, nós damos apenas orientações. Vai haver uma curva à direita, não é? Eu digo é que nós só abrimos a porta. A 80%, portanto, posiciona o volante, não é? Mas se decidir ir por o trilho ao lado, ok. E cá estaremos nós para apoiar e suportar, claro. Continuo aqui como copiloto, não é? Por isso, é importante para quem nos ouve, pronto, tomar estas considerações, isto em consideração, não é? E quem sabe ver aqui refletido alguma questão que precisa de olhar. Olha, deixa-me acrescentar uma coisa, estamos a terminar, não é? Já vamos aqui com 33 minutos. Boa! E teríamos tanto para falar sobre relações ainda. E será que nós fugimos muito ao tema? Eu acho que fugimos imenso, mas pronto. Pronto, nós depois porque o objetivo no título aqui era colocamos relações disfuncionais e qualquer coisinha a mais. Como nós acabamos aqui por trabalhar muito e falar hoje muito sobre a dinâmica do casal, eu gostava de trazer uma informação importante. Mesmo. A terapia de casal não é para fazer conciliações. Sem dúvida. E para fortalecer casamentos.
não é? A terapia de casal pode ser para fazer um bom divórcio. Claro. E percebermos isto é muito importante, porque ir à terapia de casal é ir procurar no profissional que está à nossa frente orientação para que nós possamos encontrar o melhor caminho para cada um destes elementos que está em relação. E pode levar efetivamente a uma melhoria da relação e a um redescobrir do casamento e até um reacender da paixão e ok, tudo bem, mas também pode chegar a um bom divórcio. Sim, sabes porque eu acho que isso acontece sobretudo para quem não tem o hábito de fazer terapia, porque começa a fazer terapia e começa a trabalhar o autoconhecimento. E a perceber o que é melhor para si. E eu continuo a achar que a melhor cura a melhor solução para uma relação feliz é conhecermos-nos. Quanto mais estamos cientes de quem somos, do nosso lado luz e do nosso lado sombra, mais receptivos e tolerantes estamos para com quem partilhamos a vida. Porque deixamos de nos colocar naquele patamar de exigir. Ok. E não, essa é uma mensagem muito interessante. Mas e eu acho que é importante, por isso é que eu acho que, inclusivamente, isto que estamos aqui a fazer, este nosso podcast, serve sobretudo para, de alguma forma, podermos ajudar as pessoas, ao verem refletidas as situações, não é? Noutros casos, também trabalharem um pouco mais, terem mais consciência dos seus comportamentos e trabalharem o autoconhecimento. E acho que é mesmo muito importante. Então aqui nós deixaríamos como exercício o quê? Vamos lá pensar um bocadinho. Ver. O que é que nós podemos deixar como exercício? Olha, primeiro, perceber como é que realmente está a relação. Esta lufa-lufa do dia-a-dia, por vezes, faz com que a conexão entre o casal se vá perdendo, porque nós estamos constantemente a ser solicitados para dar resposta do ponto de vista profissional, familiar, não é? Principalmente quando há filhos, não é? A dinâmica altera-se muito. Mas olhar com amorosidade. E sem se colocar no tal papel de vítima, voltando àquele ponto que falamos há pouco, perceber... Mas no papel de corresponsável? Exatamente, no papel de corresponsável na relação, olhar com muita amorosidade para nós, para o outro, percebermos que nem sempre estamos capazes de dar, nem sempre estamos capazes de receber, mas termos isto muito bem, muito presente em nós e comunicar e dizer ao outro, até perceber que quando identificamos que há aqui de alguma forma algum desequilíbrio, comunicar e dizer, olha, eu percebo os teus intentos, mas eu não estou capaz, ou eu estou a dar e tu não estás a receber, vamos falar, vamos ver. Então, numa forma prática, eu acho que nós podíamos sugerir o seguinte. Diz, não é? Que eu divaguei. Colocares aqui a questão... Não, foi a tua divagação levou-me a este sentido prático, sim. Que é, coloca-te esta questão. Eu estou numa dinâmica de relação em que eu dou demais. Eu estou numa dinâmica de relação em que eu recebo demais. É isso mesmo. E numa destas posições, que é uma posição de desequilíbrio, se for padrão, não é? Estamos a falar se for padrão. Se nós estivermos aqui, ok, o meu marido perdeu a mãe e, portanto, ele está num processo de luto e eu estou para dar, não é? Claro. Não é nestes casos, é nos casos em que isto é um padrão, como a Catarina disse muito bem. E se eu estiver numa posição de dar... Que tal eu comunicar ao outro que também preciso de receber? Sem dúvida. E se ele sente que tem espaço para me dar, ou se eu de alguma forma não deixo, como tu dizias e tão bem, não é? Eu dou e não abro espaço sequer para que o outro me dê, porque eu não deixo, claro. Eu estou sempre a cuidar. E ao contrário, se eu estou numa dinâmica só de receber... O que é que eu posso fazer para dar? Oh pai, deixa-me dizer uma coisa que eu também costumo dizer que é as relações, a dinâmica entre as pessoas eu acho que é o mais difícil que há na vida, o mais desafiante. E que tal às vezes pararmos e irmos um pouco atrás na história que temos com essa pessoa e lembrarmos-nos do que é que nos fez estar naquela relação. Ok? Sim.
Pronto. Ok, faz-me sentido. O que é que nos fez estar nesta relação? No fundo... Porquê é que me apaixonei? O que é que me fez apaixonar? Ai, olha, isso é tão bom. E sabes que... Isso é um exercício super interessante para reavivar o sentimento, não é? Para voltar a acender aquela chama que tantas vezes fala, não é? Que a paixão está, parece que, ok... E gostaria também de deixar aqui outra sugestão de exercício, que é, quando puderem, imaginem, estão numa festa, estão num convívio, observarem o vosso parceiro como se não fosse o vosso parceiro, como se, assim de longe, olhar para aquela pessoa que está ali. Okay. E vais ver que a observação é completamente diferente, porque nós já temos um olhar muito viciado. Sem dúvida. Então, reparar no charme, outra vez, nos movimentos. Vocês estão todos a apontar, não é? Esperemos que sim. Isto já, quer dizer, já para aqui uma quantidade muito alargada de exercícios. São sugestões, já. Muito, muito bom. Sabes que eu partilho isto muitas das vezes com uma colega também, de quem gosto muito. Para mim, há 3 pilares numa relação. A admiração. Claro. Não é? Eu olhar para a pessoa que está ao meu lado e perceber porque é que eu admiro esta pessoa. E normalmente é isso que sustenta uma relação, Bárbara. A admiração, não é? Eu não queria dizer a 100%, Sim. mas pronto. A admiração, o reconhecimento e a comunicação. Não é? Se estes 3 ingredientes estiverem presentes... QB. Na nossa receita. Sim, porque se eu admiro o outro ao ponto de não me admirar a mim, não é? De só ver o outro, endeusar o outro, vamos então voltar ao desequilíbrio. Estamos outra vez em desequilíbrio. Pronto, ok. Acho que hoje já vos demos aqui que fazer. Também acho que sim, e foi um gosto, mais uma vez, estarmos aqui a refletir sem rede. Perdoem-nos se divagamos, mas claro, também estamos totalmente abertas e receptivas a sugestões, a ideias e a... Ora, diz lá, tu é que sabes essa... Dúvidas, perguntas, sugestões. Pronto, já sabem que nos podem acompanhar nas nossas páginas. Eu, como me enganei no primeiro episódio e não tenho aqui o endereço certinho, portanto, eu vou só sugerir que nos acompanhem nas nossas páginas. Eu vou introduzir, eu sei. Então, no Facebook, isto é apenas um possível ponto de vista. No Instagram, possível ponto de vista, e se quiserem então enviar-nos as vossas sugestões ou dúvidas ou questões que gostariam de ver aqui faladas para mim e pela trazerem Catarina, mesmo um caso e vamos preservar sempre a vossa identidade. Sem dúvida, podem enviar-nos um e-mail para possivelpontodevista@gmail.com. E assim está. Foi um gosto. Igualmente. Até à breve. próxima. Até à Tchau. próxima. E isto foi apenas um possível ponto de vista.